Caríssimas, caríssimos e caríssimes, René de Paula Júnior entrando de supetão, sem aviso prévio, de improviso, como sempre, aqui no Roda e Avisa, esse podcast que insiste, persiste desde 2003, completando aqui 21 anos de persistência e de existência. E eu não sei se eu acertei bem o dress code, eu não sei se eu deveria assumir a minha própria geração. Se bem, o que representaria a minha geração? Uma camisa rock and roll, uma camisa da Tropicália, ou talvez terno e gravata? A questão aqui é justamente geração. Recentemente eu ouvi novamente uma daquelas colocações que parecem fazer bastante sucesso, dificilmente alguém questiona, quando alguém fala, olha, essa geração não quer mais dirigir, essa geração não quer mais carros, essa geração... Aí eu fico pensando, qual geração? Isso me faz lembrar de um episódio muito interessante, muitos anos já, acho que quando começou esse papo de geração X, geração Y, eu tinha sido convidado para um evento em Belo Horizonte, acho que era uma feira Sebrae do empreendedorismo, uma plateia lotada, eu cheguei um pouco antes, e antes de mim tinha um publicitário famoso que eu não conhecia, falando sobre justamente as tendências e falando sobre a geração X, ou qualquer uma dessas variáveis aí que eu não conheço bem. E para exemplificar, ele mostrou com que facilidade a sua filhinha, loira, claro, manipulava um iPad, que na época era uma tremenda novidade. Veja, essa geração já nasce sabendo, tal. Eu falei, essa geração... Aí eu olhei para a plateia, não necessariamente todo mundo era loirinho, não necessariamente alguém tinha um iPad, aliás, eu não vi nenhum Mac num raio de 1 quilômetro aproximadamente, e eu fiquei tão perturbado com essa generalização um pouco fácil. O cara se tomou como referência, não sei lá, o cara acha que o mundo é Faria Lima, ou sei lá, se de repente o cara mora na Vila Madalena, ou se o cara já mudou para Portugal, porque afinal, por que não? Não é? Mas a questão essa ideia persiste, então só tem trocado as letras. Eu lembro que antes tinha Baby Boomers, depois tem a geração não sei o que, agora as pessoas, depois a geração Millennials, e as pessoas ficam tirando conclusões e falando a respeito, só que tem algo que realmente é muito desconcertante, que é pensar que tudo isso nasce nos Estados Unidos para explicar um fenômeno que é dos Estados Unidos. Então, uma certa geração vai ser a geração que foi para a Guerra da Coreia, ou que foi para a Guerra do Vietnã. Eu não fui, meu pai não foi, meu avô não foi, eu não sei quanto ao seu. Ou a outra geração é a geração de quem tinha ido para a Segunda Guerra Mundial, tirando meia dúzia em Monte Castelo, também acho que nenhum brasileiro foi. Mas essas colocações todas, geração Y, millennials, elas dizem respeito, mas acho que não só aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não são homogêneos. O Vale do Silício não é a América, Nova York não é a América, Chicago não é a América, Miami também não é a América, aliás, Miami é um lugar bastante estranho, não é? Mas a questão se mesmo nos Estados Unidos, essa é uma generalização que ignora questões sociopolíticas, econômicas e demográficas, por que a gente importa um conceito desses um comentário, lê as notícias e vai comentando, desculpa, não, eu não estou interessado necessariamente em engajamento, desculpa, eu sou péssimo para gerenciar lives, porque o que eu estou tentando aqui é manter a minha coesão de pensamento e eu acho que eu ainda não cheguei lá. A questão é o que você faz quando você traz para um país tão diverso quanto o Brasil, se é que a pessoa quando vive na Faria Lima, na Vila Nova Conceição, ou na Vila Madalena, se o cara lembra vagamente o que é o Brasil, porque o cara sai de uma casa com ar-condicionado, desce no elevador, entra num carro blindado com ar-condicionado, vai para o escritório com ar-condicionado, depois pega trânsito na volta. Então, é fácil imaginar que o seu pimpolho tratado a pão de ló, com iPad de última geração e fone com cancelamento de ruído, que ele representa o motoboy que veio trazer o seu almoço, que ele representa a segurança que aprovou a sua entrada no edifício, que parece um presídio de segurança máxima. A questão o mundo é grande, o Brasil é muito grande. Quando a gente projeta numa geração, e aí geração no sentido de faixa etária, que de repente nasceu, não sei aonde, nasceu em Manaus, nasceu na Paraisópolis, nasceu na Rocinha, nasceu, sei lá, em Brasília, não sei onde nasceu. Quando você coloca todo esse pessoal
dentro de uma mesma caracterização, isso é uma tremenda injustiça. Pode fazer sentido, pode parecer lógico, né, pode parecer bastante razoável, se você, por acaso, não andou um pouco fora, né, da sua zona de conforto, você não se escapou um pouquinho, né, do bate e volta para o trabalho, porque se a gente circular um pouco, se a gente conversar um pouco mais, conversar com o motorista de Uber, né, conversar com o seu barbeiro, conversar com o entregador de pizza, né, você vai perceber que as aspirações e as realidades, e quem realmente pode comprar um Apple Vision Pro, ou se o cara realmente não quer um carro, porque afinal, não sei, ele mora no Jardim Europa e ele consegue trabalhar de casa, né, e não tem que se deslocar de 2 horas, né, para sair da periferia de São Paulo e chegar em algum lugar para ganhar seu pão. Então, eu só faço essa pequena colocação, né, talvez seja um problema geracional, talvez eu seja muito velho, talvez eu seja muito crica, né, talvez eu não seja assim tão deslumbrado com essas, sei lá, com esse fabuloso mundo dos buzzwords e das tendências, mas a questão é, eu lamento aqui para quem estava esperando que eu interagisse nos comentários, é difícil corresponder a todas as expectativas de inúmeras gerações, mas a questão é, o mundo é grande. O mundo é grande e eu prefiro encarar X, Y, Z como variáveis a serem descobertas, né? Quais são as variáveis e qual é essa equação e se é que é possível resolver isso de uma maneira em que todos fiquem relativamente felizes e se sentindo representados. Não vai ser com um rótulo. Caríssimas, caríssimos e caríssimes, obrigado aqui pela audiência ao vivo e lamento aqui aos comentários. Um grande abraço e até o próximo episódio do Roda e Avisa.